tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías 65 diz: consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome. Declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Esse povo que sem cessar me fere e irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que se alimenta com carne de porco e em suas panelas a sopa de carnes impuras. Esse povo que exclama: afasta-te, fica-te aí mesmo onde estás. Não te aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Essas pessoas são como cheiro de fumaça nas minhas narinas, são como fogo queimando o tempo todo sem parar. Pois bem, tudo está escrito diante de mim. Não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus erros e pecados, como pelas faltas dos seus antepassados. Declara Yahvé, o Senhor, considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes e me desafiaram nas colinas. Eu os farei pagar pelos seus atos de hoje e todos os anteriores também. Assim afirma Yahvé: quando ainda se encontra suco em um cacho de uvas, é costume se dizer: não o destruam, pois ainda há nele algumas gotas de algo bom. Do mesmo modo farei em favor dos meus servos, não os destruirei completamente. Amém, irmão? Podem sentar. Esse texto aqui, ele é interessante em extremo no seu conteúdo completo, mas tem alguns pontos que sempre parece que chamam a nossa atenção em virtude da obra que Deus tenha com cada um de nós. Pode ser isso. Então, aqui já começa dizendo: olha, sabe aonde eu fui me encontrar? A um povo que nem sequer sabia orar a mim, a um povo que não conhecia o meu nome, a um povo, enfim, porque na verdade, em todo tempo eu estendi a minha mão a um povo contradizente. Quer dizer, penso eu aqui, sem descartar outras possibilidades interpretativas, de que Deus está falando: olha, eu vou me deparar lá nos gentios, mas na verdade a Israel, que todo o tempo eu estendi a mão, foi inútil. Aí ele diz assim, a outra versão fica mais clara isso, a Revista Atualizada, que diz assim: vocês que seguem os seus próprios pensamentos. Aí ele vai dizer: vocês que seguem os seus próprios pensamentos, ele diz no verso 2, o tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo as suas próprias inclinações. A outra versão vai dizer assim: vocês que sustentam e seguiam pelos seus próprios pensamentos. Aí ele vai dizer assim: o que vai acabar o pensamento de vocês? Vai chegar aonde? A um povo que me fere, que me irrita, que oferece sacrifícios em jardins, que queima incenso em altares de tijolos, vive em túmulos. Enfim, ele vai trazer uma lista de situação das pessoas que andam segundo os seus próprios pensamentos. Provérbios já vai dizer: há caminho que ao homem parece bom, mas o final dele é caminho de
morte. Ou seja, irmão, você precisa aprender, eu preciso, que o meu pensamento não é o projeto de Deus para a minha vida. Amém, irmão? O teu pensamento não é o projeto de Deus para a sua vida. As suas conclusões não são a realidade. E às vezes você vai se deparar com uma situação em que você não vai saber o que fazer. Tem situações que a coisa é lógica. Tá aqui, tá caindo escora. É lógico. Mas tem coisas que você não saberá o que fazer. Existem muitas dessas situações na nossa vida. E a resposta certa e a seu tempo para te dar a graça e a paz virá do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Precisamos ter uma vida, irmão, de servos inúteis, que só fazem o que manda o seu Senhor. Tudo bem, você pode ser taxado de servo inútil, mas você não se perderá. Muitos estão se achando sábios e entendidos e estão naufragando, dando com os burros na águas. E quando eu penso em ter pena de alguns, porque esse é o primeiro sentimento da paixão, da compaixão, do amor, o Espírito Santo me traz à memória, e as pregações? E o quanto eu falei pela tua boca? O quanto eu desci a terra e falei com o povo de perto, com cada um, sem fazer acepção de pessoas. E aquele sentimento de compaixão se transforma em raiva, que eu acho que eu mesmo mataria. Porque assim é Deus, a quem é dado o amor da verdade para se salvar, e rejeita, Deus lhes permite o espírito do erro e do engano. Irmão, se alguém não conseguir ser salvo na geração Jesus Cristo, eu aposto a minha vida, não conseguiria ser salvo em nenhum outro lugar, porque você só pode ser salvo aonde Deus fala. Se você não ouve, como que você vai se redimir, se converter, se endireitar, se corrigir? E é o que Deus está falando. A minha vida, eu imagino Deus olhando lá para o Egito. Libertei o meu povo do Egito. Só contenda, só problema. Irmãos, imaginem ter um guia como Moisés e tentarem matar Moisés. Imagina ter um guia como Moisés, que vai diante de Faraó, aqueles sinais, aquelas pragas, foi só sair do Egito e já começou a murmuração, de uma visão absurda. Como é que Deus liberta de um exército? Como é que Deus abre o mar vermelho? Como é que Deus faz aquelas proezas das pragas no Egito? E depois o povo está com fome e com sede e quer matar Moisés. Foi para isso que tu nos trouxeste? Melhor era estarmos escravos no Egito, pois pelo menos lá nós tínhamos o que comer. Veja como justifica a morte dessas pessoas todas. Porque a mente deles é que era escrava. Porque cá entre nós, irmão, eu, você, se é que fomos libertos, a gente morre de fome, mas morre na liberdade e não aceita um prato de comida na escravidão. Essa é a página que muitos idosos, quando eu era adolescente, eu escutei muitos idosos falar, no tempo que se estudava nos colégios, né? Porque hoje nossos colégios são uma bandaleira. Os nossos colégios hoje são organizações prostituídas e corrompidas.
As nossas escolas hoje, onde nossos filhos vão, onde os nossos netos vão, as nossas escolas hoje, elas são uma casa de prostituição disfarçada. Ali se aprende a cultuar o homossexualismo, ali se aprende a tudo que é bandalheira e pouca vergonha. Isso são os colégios. Mas no tempo que escola era para se ensinar mesmo história e coisas boas, eu era adolescente e escutava o tempo todo algum senhor idoso da idade do meu pai dizer sempre a mesma coisa: não, os negros foram escravos porque aceitaram ser escravos. E isso chocava muita gente, ainda deve chocar hoje, mas eles explicavam, isso não é explicação nem citação minha, eles explicavam, quando os portugueses chegaram aqui e quiseram escravizar os índios, que prenderam os índios se recusavam a trabalhar. Morriam, mas não trabalhavam. O que eles fizeram? Não adianta pegar índio para trabalhar, vamos para a África. Vamos trazer os negros da África. E trouxeram os negros. E os negros não aceitaram a morte, mas ser livre. Eles aceitaram. Quiseram preservar vários laços, várias situações e aceitar a escravidão. Sabe por que eu e você, como cristãos, somos livres? Porque estamos dispostos a morrer. Ninguém nos escraviza. Quem tem sangue para derramar sempre será livre. Entende, meu irmão? Fora disso, você é um escravo do sistema. O sistema diz: não fala, você se cala. Por quê? Tem medo da morte, tem medo da cadeia, tem medo da algema. Nunca vai poder levantar as mãos e dizer: eu coleciono algema. Então, o problema era a mente do povo. Eles não mereciam aquela liberdade, por isso peregrinaram no deserto até que morresse toda aquela geração de corruptos, porque eles dizem para Moisés: melhor era estarmos comendo as cebolas e os melões do Egito, melhor era ser escravo, mas ter o que? Um minuto para você pensar, meu. 30 segundos para você arrancar suas vestes de luto. Eu te afirmo, mais vale um herói morto do que um covarde vivo. Para que serve um covarde? A vida no corpo dele não tem valor nenhum. Me conta a história dos covardes. Em que livro está escrito? Hoje os livros gloriosíssimos são dos mártires do Coliseu. Os que não aceitaram a escravidão, mas morreram, pertenço a Jesus. Não, tu vai cultuar esse Deus. Não vou. Tu vai oferecer sacrifício aqui. Não vou. Então tu vai morrer. Aí eu vou. Já leu os mártires do Coliseu? Já leu História da Igreja? O que mais nos inspira, recapitulando, o que mais inspira os verdadeiros e os fortes é o sangue derramado e não aqueles que correram e se esconderam. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem
com o teu poder te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia a Deus. Recebe, meu irmão, a unção que te fortalece para ir até a morte. Porque escuta, tem gente que sabe que tem que ir até a morte, mas esses mesmos ainda não receberam essa coragem. Que hoje você saia daqui com essa coragem, meu irmão. Se te achais salvo e ao invés, se estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há certas manifestações de Deus, irmão, que só nos resta calar, adorar. Bendito seja o Senhor. Outra coisa que Deus fala nessa escritura que lemos, ele diz: vê os cachos de uva, ou sei se ele usa outra árvore. Às vezes diz, tem alguma coisa ainda boa ali, tem uma gota. Ou seja, ele está dizendo, eu não vou destruir de todo o meu povo de Israel. Eu vou deixar algo ainda sobreviver. Nós vemos o que Deus fez. Você já assistiu a lista de Schindler? É um filme que é um documentário, é esplendoroso, deve ter 3 horas e 40. Eu já assisti umas 3 vezes, porque o filme é bom, é tremendo, impactante. Relatos profundos, tão profundos, que aquela história foi usada até como argumento em tribunal, para que judeus conseguissem reaver ouro seu que foi desviado naquela época, e conseguiram ganhar a causa na justiça, receberam indenizações, fundamentado no filme. O filme é muito bom, mas Deus diz que vai deixar um remanescente. Nós conhecemos bem essa palavra, porém, eu quero te dizer o seguinte, irmão, quando Deus diz assim, está vendo aqui, eu tenho 7 milhões de pessoas,
eu vou deixar não vou destruir todo mundo. Significa que alguns serão destruídos. Irmão, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que assim diz, nessa hora, o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso. Está vendo todo este povo? Não vou destruir de todo, mas alguns serão destruídos. Agora eu te faço a pergunta: de que lado tu ficarás? Isso já foi dito há décadas, há bons anos atrás. Vou repetir: dos que aqui dentro estão, nem todos herdarão a glória de Deus. Alguns sofrerão eternamente no fogo eterno, no juízo do inferno, por não credibilizarem o sacrifício do Filho de Deus. Portanto, meu irmão, atenta, a pergunta se repete: de que lado tu ficarás? Eu, como teu pastor, te aconselho: paga o preço, encurta o teu sono, chora lágrimas de sangue, suplica compaixão e misericórdia, vai aos pés do Senhor, porque Ele nunca despediu ninguém de mãos vazias. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Todo-Poderoso. Cadê o teu? Tu tem coração assim para apresentar? Quem é você hoje diante de Deus? Olha, desde os comentários, que a gente chama aquele intervalo que eu falo coisas, a gente chama de comentário, todo mundo se acostumou a chamar aquilo de os comentários. Teve gente tremendo aqui dentro, sabe por quê? Porque se sente em falta. Já se corrigiu? Ou vai ainda sair deste culto na falta? Quando Deus te aponta o erro, meu irmão, é porque Ele te ama, para dizer assim: tu está errado. Claro que todo mundo sabe que está trilhando errado, mas quando Deus começa a gritar e usar profetas, etc., é o extremo, é o último nível da voz de Deus, é levantar profetas e apontar o dedo na tua cara, é o último nível. E muita gente não se corrige nem aí. Orgulho maldito, desgraçado, que já está matando a si mesmo e já matou outros. Então, meu irmão, de que lado tu vai ficar? Deus vai olhar para você e vai dizer assim: em todo tempo estendi a minha mão a esse cara, esse contradizente, esse camarada que sempre me irrita. É isso? Ou ele vai dizer assim: não, eu fui achado por alguém que nem sabia o meu nome, eu e você. Nem sabíamos quem era Deus, hoje o vemos face a face. Nem sabíamos quem era Deus, estávamos levando a nossa vidinha inútil, como um animal que sai para caçar comida e volta para casa. Hoje temos objetivos tão poderosos que, se morrermos, morreremos felizes. Mas muitos, imagina, o que sempre me, não sei se constrangeu a palavra certa, sempre me causou um espanto fora do comum, foi a nação de Israel. Eu não consegui, acho que ainda não consigo entender como é que um povo que tanto vê Deus consegue ser um lixo desclassificado, a ponto de Deus dizer assim: Moisés, sai do meio desse povo, eu estou farto, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés: não, Senhor, tá bom, Moisés, eu ouvi, eu não vou andar no meio deles não. Lá na frente, Deus diz assim: não tem jeito, Moisés, volta com esse povo
e vão peregrinar 40 anos até eu matar todo mundo. O que eu queria fazer lá atrás, Moisés, eu vou ter que fazer agora e você não me deixou. Você me atrapalhou. Você está me obrigando a atrasar a história escatológica em mais 40 anos, Moisés. Por isso disse Jesus para Judas: sem mais atraso, o que tu tens a fazer, faze-o logo. Moisés, tu é muito bonzinho, eu reconheço a tua intercessão. E agora, por causa do povo que você quis proteger, tu também não entra na terra prometida. Irmão, de que lado tu estás? Sabe o que está escrito em Mateus 6,6, sabe? Sabe? Conhece? Você ora, você tem apresentado diante de Deus um coração verdadeiro, não vai com hipocrisia não, tá? Porque aqui nesse lugar, que é único, nós já ensinamos. Se tu fores diante de Deus com um coração hipócrita, Ele te responde hipocritamente, porque é dando que se recebe. Tu dá hipocrisia, tu quer receber o quê? Dá sinceridade para Deus, que tu vai ver se a mão dele não é poderosa a teu favor. Agora está com um monte de engano, um monte de trapaça, um monte de pensamentos seus próprios, como aqui diz, né? Estão com as suas próprias inclinações, quer dizer, os seus próprios pensamentos. Hoje é um grande dia, eu sinto essa unção no ar. É um grande dia para você trocar os teus pensamentos pelos pensamentos de Jesus. Esse é um grande dia, meu irmão, é um grande dia, é um dia glorioso. Talvez você nunca tenha feito a oração que eu já fiz. No tempo da ignorância, mas pelo menos eu tinha coração sincero, e ainda tenho. E eu disse para Deus: Deus, eu não sei se eu vou falar uma estupidez, uma ignorância, eu não sei se eu vou falar uma coisa louca, que o Senhor vai até virar o rosto de mim, mas Deus, eu quero pensar como tu pensas, eu quero agir como tu ages. Sabe o que me assombra nessa oração? Sabe o que me assombra? Como é que alguém dentro de um sepulcro pode sonhar com a vida? Como é que eu dentro de uma igreja batista podia fazer certas orações? Porque a Bíblia não está limitada ao sufocamento de denominações, meu irmão. Quando tu vai para a Bíblia, o Espírito da Bíblia vai te guiar em toda a verdade. Não rejeites a verdade no caminho o qual Ele te colocar. E essa oração foi mais uma daquelas que eu fiz dentro de um sepulcro caiado chamado Igreja Batista. Você tem ouvido falar nas igrejas batistas? Deus falou que ia exterminá-la em mais, não me recordo agora, 10 anos? Não me recordo do tempo que Deus falou que ia exterminar as igrejas batistas, mas eu já não tenho ouvido falar nessa praga, já tem muito tempo, acho que já foi exterminada. Pastor, chamou uma igreja de praga? Querido, qualquer um que não serve o projeto de Deus é uma praga. Eu não vejo Deus nas organizações batistas. Aliás, os seminários batistas fecharam. Os seminários batistas foram extintos. Lugares onde chegou a ter 200 alunos, hoje você chega lá, não tem mais nenhum, se tornou um deserto assolador. Bendito seja o Deus da verdade, que a seu tempo traz o julgamento preciso. Acabaram os seminários batistas, foram exterminados. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, alguns palhaços ainda estão tentando sobreviver, mas não prestam para mais nada. Agora, em mais 25 anos, quando soar a consumação escatológica, eles vão ficar chupando o dedo, sofrendo amassados debaixo do pé do anticristo. E nós
estaremos numa festa chamada As Bodas do Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto uns estão com medo da vinda de Jesus, eu estou quase que suplicando. Vamos trabalhar, irmãos. Quanto mais cedo terminarmos a missão da igreja, mais cedo Jesus volta. Se for possível que ele volte daqui a uma semana, vamos deixar o couro na estrada e vamos pagar o preço. De que lado você está, irmão? O povo contradizente que Deus estendeu a mão? Ou você está do lado daquele povo que nem sabia quem era Deus, mas que agora Deus anda no meio da sua vida, anda no meio da sua casa, no meio da sua estrada, no meio da sua história? Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Logo no início, Deus me mostrou uma nuvem que envolveu todo o templo pós-prisão, e no meio dessa nuvem púrpuras de ouro. E quando eu contemplava o templo, já não via mais ele aqui, via ele em cima, no alto do cume do monte, e a nuvem envolvia todo o templo. Isso foi quando nós cantávamos o louvor Te Adorarei por toda a minha vida. Quando foi cantado aqui o louvor da África, do irmão Vasco, aí vem marchando um povo muito forte, eu vi o chão que começou a rachar e formou-se um grande terremoto, os montes se fenderam no meio. E o louvor ecoou sobre todas as nações. Através do louvor desta casa, o Senhor vai arrancar coroa de poderosos, de reis, de magistrados, tronos serão arrancados, coroas serão retiradas, manda dizer o Senhor. Através dos louvores entoados pela boca dos meus pequeninos, eu apavorarei as nações, manda dizer o Senhor. Quando você cantava aqui, Altair, Deus me mostrou você com as vestes brancas, sobre os teus ombros a pedra branca, vermelha e verde. Dos dois lados dos seus ombros, 6 pedras eram mostradas. Você recebe nesta manhã também uma pedra preta de cada lado dos seus ombros. Manda dizer o Senhor nesta manhã. Deus, manda dizer o Senhor, eu atrairei os repórteres à minha casa, no meu território. Eu estrarei com anzol nas suas queixadas neste lugar. Manda dizer o Senhor, eu já agucei os pensamentos e os corações dos meus inquiridores. Podem vir, manda dizer o Senhor, eu estrarei este chão. Assim diz o Senhor. Alô. Paz, irmãos. No louvor Poderosos, eu vi um anjo, mestre, ele tinha uma espécie de um manto, mas ela era grosso, como se fosse uma coberta branca. E ele vinha, parava do lado direito
E ele botava e desenrolava aquele manto. E tinham vários instrumentos de tortura. Vários instrumentos de tortura, mestre. Vários. Eu não consigo explicar direito a visão, mas era algo glorioso, na verdade. Foi isso que o Espírito Santo disse. Algo muito tremendo que se achegou a esse ministério no dia de hoje, mestre. Louvado seja Deus. No momento que eu louvava, é aquela frase: o Senhor é o nosso juiz e legislador, Ele nos salvará. Ela saltava e ela entrava na cabeça do irmão Davidson. E eu vi, irmão, o teu coração sangrar. Quando essa frase ela entrava, Deus me fazia olhar o teu coração. Eu via o teu sangue pulsar. E quando ele misturava com a frase, ele ficava negro. E esse negro era sua fome e sede de justiça, irmão. Louvado seja Deus, mestre. Quando o Senhor falava, né, sobre os grupos e insistia, eu via as sobrancelhas do Senhor ficarem brancas, os cabelos do Senhor ficavam brancos, a barba crescia e ficava completamente branca. E eu vi o Senhor continuar a falar, o Senhor insistia em falar dos grupos do aprendizado. E toda hora essa visão vinha e ia, e as sobrancelhas brancas, cabelos brancos e barbas brancas, mestre. O tempo inteiro. No momento daquele mover, quando o Senhor louvou no meio da palavra, o tempo inteiro que o Senhor louvava, eu vi um anjo, ele tinha um caixão, e esse caixão ele estava cheio de algemas, correntes, grilhões, e ele passeava com esse caixão pelo meio da congregação. O tempo inteiro ele andava com esse caixão no meio da congregação, então ele levantava como se fosse um troféu para esse ministério. Foi o que eu entendi. Durante o louvor, Samuel, eu vi descer anjos aqui, mestre, mas esses anjos eles tinham uma submissão impressionante. Tinha um anjo ao lado do Senhor, e o anjo ele dava um passo e olhava. Quando ele ia dar um outro passo, ele olhava para ver se podia. E o anjo que estava ao lado do Senhor conversava com o Senhor. E o Senhor dizia o que eles tinham que fazer. Fiquei impressionado na visão, a submissão desses anjos que estavam aqui. Nem para caminhar eles conseguiam caminhar sem ser autorizados. Impressionante, mestre. Louvado seja Deus, irmãos, até aqui. Algum dos profetas aqui? Não? Tem uma fila atrás do irmão Diego. Está sentado Alexandro, André Luiz Fernando da Silva, o Antônio Marcos e o Jean Kleber Gomes. Tem uma palavra de Deus para vocês. Alexandro, André Luiz Fernandes da Silva e Antônio Marcos,
Deus deu um revestimento para vocês. Vocês foram revestidos essa noite. Como se fosse uma armadura, assim eu vejo. Os anjos botam isso em vocês. Essas armaduras têm escamas. Como se fossem escamas. E assim diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. É para rachar. É para rachar mesmo, diz o Senhor. Eu estarei convosco. É para levantar contendas mesmo, diz o Senhor. Rachem no meio da família de vocês, rachem no meio daqueles que acham ser amigos de vocês. E eu provarei que eu estou com vocês. Eu vos revisto essa noite para que vocês entrem na minha guerra, pois aqui este povo é um povo de guerra. Por isso, eu revisto a vocês nesta manhã. E Jean Kleber Gomes, esse revestimento era para alcançar você também. Mas não alcançou pelas tuas atitudes. E para que fique mais claro para ti, tu honras demais a tua família, diz o Senhor. E o teu caráter não condiz com o caráter desse lugar. Por isso, eu decido não te revestir. Porém, aconselho-te, muda o teu caminhar, pois nessas cadeiras não sentam qualquer pessoa. Eu mesmo desço à terra, os esmago e lanço aos vermes do chão que aqui se encontram neste mundo tenebroso e mau, porque eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, faço o que bem me apraz. E quem, diz o Senhor a toda a congregação, pode mandar em mim? Eu sou o Senhor e faço o que eu quiser e como eu quiser. Eu sou o Deus que fala pela boca de Tupirani, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando o Senhor Mestre falou que se ninguém ficasse aqui, se ninguém continuasse, né, a segui-lo, o seu ministério seria ainda 100%. Eu recebi uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Tu te multiplicas, porque tu és aquilo que me agrada. Tu te multiplicas, homem, em número e em galardões. Por isso, o que eu tenho para ti é muito grande, é muito excelente. E assim digo eu, o Senhor, tenho eu guardado para ti coisas inacreditáveis. E assim, a minha bênção que chega até a tua obra e ao teu ministério, ela transborda aos que creem nas tuas palavras e te honram como sendo eu mesmo na terra, porque eu estou contigo como tu estás comigo. Por isso digo eu, o Senhor, eu dou testemunho de ti, homem. Tu te multiplicas em muito nesta última hora. Irmão Alexandre Genésio, tem uma palavra de Deus para ti, irmão. Assim me manda te dizer o Senhor da geração Jesus Cristo. A cadeira que tu sentas e o lugar que eu escolhi para ti é um lugar de honra. Esse lugar não pode deixar de ser ocupado.
E para que fique mais claro, para que tu entendas, tu não podes fazer o que tu queres e seguir o teu próprio rumo. O teu coração, os teus conceitos, a tua verdade, para mim é lixo. Escuta isto que eu te digo, pois eu brado dos céus até a terra diante de ti, ó homem. E te digo, tu segues ainda o teu rumo. Tu queres fazer o que tu intentas no teu coração. Onde está o meu caminho de oração? Onde estão as tuas perguntas a mim? As perguntas que tens me feito nos últimos dias são enfadonhos e cansaços. Eu preciso que tu apenas seja a minha boca, pois eu tenho palavras para falar por ti. Preciso da tua submissão, da tua consciência limpa. Eu preciso que tu estejas onde eu quero. Segue o teu caminho, que eu te deixarei, assim diz o Senhor. Em meio à pregação, quando o Senhor, mestre, começou a louvar, eu tive uma visão. Em meio a lágrimas eu via isso e não me contia. Eu vi vários seres entrarem dentro da congregação. Esses seres não tinham rostos, eles eram totalmente verdes. E na medida que o Senhor ia louvando, eles se posicionaram em alguns da congregação. E na medida que o Senhor ia louvando, eu via que eles tinham facas na mão. Facas grandes. E eles se posicionaram do lado do irmão Jorge. E o irmão Jorge levantou o seu pescoço, mostrando a sua garganta para ser cortada. Eles foram na salinha e se posicionaram ao lado do Afonso. E o Afonso levantou a sua garganta para ser cortada. Eles foram ao lado do Altair. E o Altair ergueu seu pescoço e deu a sua garganta para ser cortada. Eles foram do lado do Alessandro. E o Alessandro ergueu a sua cabeça e deu a sua garganta para ser cortada. Um entrou aqui onde eu estava e eu ergui a minha cabeça para que ela fosse cortada a minha garganta. Eu vi um se posicionar do lado do Alexandro. E ele não ergueu a cabeça, mas ele baixou em submissão para que o golpe fosse atrás da nuca. Eu vi um anjo chegar do lado do irmão Tiago e ele ergueu a sua cabeça para que a sua garganta fosse cortada. Eu vi um anjo chegar à frente do irmão Josimar e ele abaixou a cabeça. E esse anjo não tinha uma faca, mas sim tinha um machado. E ele batia em cima da cabeça do irmão Josimar abrindo. Eu estou falando que são anjos porque é o que eu creio, mas eram seres verdes. Eu vi também um desses ir até o irmão Borba aqui de Blumenau. E ele não deu o pescoço, mas ele baixou a cabeça. Ele estava muito assustado, mas ele não se moveu e fechou os seus olhos. E ele com a cabeça baixa, o anjo não deu na nuca, mas cortou a garganta dele. Grande será o teu galardão, ó Elias. Grande será o teu galardão. Grande será o teu galardão. Que amare a sote calia suriba. Unção dos mártires está descendo, diz o Senhor. Começará uma nova era na vida de alguns. Preparem-se, pois o sangue dos meus mártires começará a jorrar no solo brasileiro e no solo mundial. Eu, o Senhor, escolhi poucos para essa última hora, mas o bastante para que me glorifiquem. Levantai-vos,
meus últimos mártires, pois a minha hora está chegando. Nos juntaremos brevemente. Não sejam covardes, não andem para trás, não olhem para nada. Levantem seus olhos e olhem para mim, pois eu estou no púlpito. Vejam o meu exemplo na terra dos mortais. A minha hora está chegando e o sangue tem que ser derramado. Eu tive uma visão de uma espécie de uma canoa, bem simples, e nela tinha como um cobertor e um travesseiro. Eles eram vermelhos, mas tinham tons de azul. E eu vi essa canoa navegar num rio. E lá na frente eu vi uma cachoeira. E eu pensei, essa canoa vai cair na cachoeira e vai se acabar. Porque a cachoeira era muito grande, a queda d'água, né? E essa canoa foi andando. E eu olhava para dentro dessa canoa e não via nada. De repente, quando ela chegou perto da cachoeira, ela não caiu, ela flutuou. E como se meus olhos estivessem encobertos e eu não conseguisse ver, mas então quando ela flutuou, eu consegui ver. Eu vi o Senhor, mestre, deitado com seus braços para trás, sorridente, sem se preocupar com nada. E a canoa ia flutuando. Amém. Irmão Sidney. Esqueci do irmão. Alô, som. A paz, pastor. A paz para a igreja. Pastor, no primeiro louvor, o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma escada descer aqui do céu. E nessa escada desciam uns anjos. E eles tinham umas vestes azuis, entendeu? Assim, tipo linho. E ele pegava, e ele chamava o irmão Altair. E o irmão Altair subia nessa escada junto com eles. E juntamente com o Senhor. O entendimento que o Senhor me deu, o Senhor me deu um entendimento que ele queria tratar algo com o Senhor e com o irmão Altair, entendeu? Só o Senhor e ele que subiram nessa escada, entendeu? Como se fosse em direção ao céu. E no terceiro louvor, aquele louvor de guerra que o Senhor estava louvando, eu vi um soldado aqui na frente, e esse soldado tipo uma roupa do exército, mas uma roupa diferente, como se não fosse assim da terra. E eles tinham um cap, e eles marchavam o tempo todo em direção à congregação, entende? E eles tinham nessas vestes dele uma faixa branca aqui no meio do peito. Só até aqui, só, pastor. Amém. Alguém mais? Pastor, eu ainda vejo a terra tremer. Eu ainda vejo a terra tremer. Ao som deste louvor, vem marchando um povo muito forte. A terra treme, a terra treme. Quando o irmão Cid estava aqui falando, de novo Deus me deu essa visão. Toda a terra, os montes vão se fender, manda dizer o Senhor. Saia da frente as colinas, o meu nome passará na terra, diz o Senhor, eu arrancarei os montes, eu abaterei a soberba dos corações, eu arrancarei as coroas mais altas, as colinas serão abaladas, manda dizer o Senhor.
as algemas cairão. Deus entregará as algemas. Os céus se abrem nesta manhã. Deus traz algemas e elas descem lentamente no meio da congregação. Manda dizer o Senhor: quem tem o meu espírito, quem vestiu a minha couraça, que revistam-se das minhas algemas, diz o Senhor. Deus vai abalar dentro das prisões. Deus vai causar pavor, temores no corações daqueles que hão de ouvir falar do Deus da geração Jesus Cristo. Manda dizer o Senhor: dentro das prisões entregarei o meu nome, abalarei os corações, transformarei vidas. Manda dizer o Senhor. Alô. Mestre, ainda antes dos comentários, eu não vi descer, eu não vi chegar, eu vi aparecer no púlpito uma espada. Essa espada, ela ficava com o cabo para fora, ela estava nessa posição e a ponta dela para o outro lado. E essa espada ficou. Quando o senhor começou a falar de futebol, eu vi 3 bolas, preta e branca, entrar ao ministério. E essa espada furava as 3 de uma vez. E elas ficavam furadas, presas à espada. E ali essa visão cessava. Quando o irmão Rômulo falava, o Alexandro, o André, o irmão ali, o Jean, e no final ele disse que Deus esmagaria como vermes. Eu via os rebeldes, eu via Noelma, Paulo Sérgio, Rafael Filipes e outros como vermes. Mas eu os via como vermes grandes e pequenos. E aqui dentro, eu via essa senhora que está atrás do Carlos Generoso também como verme. Interessante que eu via você entrar numa porta, olhava o relógio, saía. Depois você entrava em outra porta, olhava o relógio e saía completamente sem rumo. Amém, mestre, até aqui. Davidson. Alô. Só para não esquecer, mestre, no momento que o senhor falava das bodas do Cordeiro, da festa das bodas do Cordeiro, eu vi esse violão subir. Impressionante essa visão. O senhor falou das bodas do Cordeiro, o violão subiu aos céus. Louvado seja Deus. A paz, igreja. Mestre, a experiência que eu tive hoje durante o culto, eu sentado ali atrás, eu via somente 2 pés caminhando nesse corredor, e a cada passo dado, eu via ficar marcado o chão do templo. O meu coração, mestre, foi parando, que eu fui ficando assustado. Os batimentos do meu coração foi diminuindo cada vez mais,
Até que velozmente surgiu um anjo aqui, mestre, e se aproximou de mim e eu perdi os meus sentidos. E quando eu perdi os meus sentidos, mestre, eu me vi numa estrada, num caminho de luz, e apareceu diante de mim uma armadura leve, como se fosse uma armadura do dia a dia, com uma luz parecida com a luz do diamante. E como já aconteceu em outras experiências, eu não consegui encostar nessa roupa, nessa armadura. E guiei essa armadura até ti, mestre, e te entreguei essa armadura leve. E uma voz disse: veste-o. E nesse momento que eu apareci aqui, em frente ao púlpito, e te entreguei essa armadura, veio 2 anjos e me levou a uma sala, no qual eu já tive a experiência de estar nesta sala. Eu estava de joelho, eu via aquele saco com as adagas, que uma vez eu tive essa experiência, entreguei a ti, e tive o entendimento que elas já começaram a ser usadas por ti, mestre, para findar essa lição. E eu vi a marreta, no qual, no meu entendimento, eu vejo como símbolo do ministério, ela no movimento. Eu vi ela no movimento, eu não vi acabar o movimento dela. O entendimento que eu tive é que está prestes o Senhor decretar algo. E neste momento dessa sala, mestre, eu saí dentro de um furacão desta sala e vi o mundo de uma forma como muitos veem no mapa. E Deus me fez atentar ao desenho de cada país. E eu via sangue em cada país, na Rússia, nos Estados Unidos, na China, na Coreia do Norte. Em muitos países eu via muito sangue no continente africano. Só que esse sangue nesses países brilhavam. E Deus me fez atentar ao Brasil. E eu via sangue no solo brasileiro, mas não brilhava. E eu escutei uma voz, mestre. Aleluia, alemanachá, aleluia, alemanachá. E assim diz o Espírito do Mestre Tupirani: o sangue dos meus últimos está prestes a brilhar. Mestre, até aqui, essa foi a experiência que eu tive. Amém. Aleluia. Mestre, quando o Davidson chegou aqui à frente, aquela visão que eu tive de madrugada com aqueles homens machucados, feridos, eu vejo eles aqui dentro da congregação. E eles sangram. É impressionante, mestre. E eles estão impactados com tudo que eles estão ouvindo aqui dentro. Igreja, aqui tem homens que foram martirizados pela causa do Evangelho de vários séculos. Eles estão sentados nessas cadeiras. E eles sangram como exemplos para nós. Eu não consigo explicar, mestre. Não consigo. Está chegando a hora, irmão. Está chegando a hora. Assim diz o Deus da geração, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, então? Tem alguma coisa? Bendito Deus, Pai querido, Deus que chamou um povo para uma missão.
Pois assim fala-se a respeito do envio de Jesus Cristo, o missionário de Deus. E o Senhor veio nesta terra para buscar missionários à semelhança de Cristo, realizando as mesmas obras e morrendo pelo mesmo motivo. Acha em nós, ó Deus, verdadeiros adoradores. É o que suplicamos, é o que pedimos, Deus, é o que precisamos. Olha para nós. Não te desvies o olhar e a graça de nós, pois confessamos que sem ti nada podemos fazer. Diante de ti estão os nossos anseios e os nossos desejos, mas só tu conheces o limite da nossa força. Capacita-nos, Senhor, a quer vivamos, quer morramos, sejamos do Senhor. Assim glorifica o teu bendito e santo nome, ó Deus. Leva-nos na tua graça, na tua paz, pois nós somos ainda os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.